Bem, como é que a bacia hidrográfica se divide? Então, nós vamos estudar agora a divisão da bacia hidrográfica. Então, vocês estão ali observando aí a tela em foco, onde nós vamos ver basicamente três grandes regiões da bacia hidrográfica. Vamos ter uma região que nós chamamos de alta bacia, média bacia e baixa bacia hidrográfica. A região da alta bacia é a região que a gente chama de montante. Por quê? Porque lembra monte. Monte lembra a região mais alta, né? A região próxima à foz e da baixa bacia é a região normalmente de jusante, que é a região final, onde já está chegando próximo ao exutório da bacia. Então, a bacia ela vai sair de montante para jusante, da região mais alta para a região mais baixa. Por que ela vai da região mais alta para a região mais baixa? Obviamente porque quem faz com que aconteça o fluxo de água na bacia hidrográfica é a diferença de potencial da energia potencial gravitacional. Quem faz com que a água escoe no rio é a diferença de energia potencial gravitacional, ou seja, é a gravidade que vai prover a energia necessária para que haja o fluxo de água na bacia hidrográfica. Ela vai sair então da região mais alta, montante, para a região de jusante. Então, essas regiões também elas têm características diferentes. A região de montante, ela é uma região onde você vai ter declividades do rio mais elevadas. A região de jusante, ela vai ser o rio vai ser uma região mais plana. Então, a região de montante, ela vai ter rios, vai ter escarpas maiores, rios com declividades maiores, onde vão estar as cachoeiras, tá certo? Onde vão estar as quedas d'água. Então, o rio vai ter lá uma velocidade maior, porque o gradiente de energia potencial gravitacional é maior na alta bacia, com isso vai ter velocidades mais elevadas. No baixo vale, as velocidades já vão ser menores. Então, como o rio tem mais energia, tem mais velocidade, o sedimento que ele transporta é sedimento, inclusive, com granulometria mais elevada. Então, no fundo do rio, na alta bacia, a gente vai encontrar mais matacões, cascalhos, tá certo? Na baixa bacia, como a velocidade é mais baixa, a gente vai encontrar mais silt, tá certo? E na média bacia, mais areia. Então, a própria granulometria do rio, ela entra em balanço com as vazões e com as velocidades que o caudal vai ter. As seções fluviais, por exemplo, no alto do rio, elas vão ter forma de V, né? E vão ser mais encaixadas. No baixo rio, elas vão ser seções fluviais mais abertas, maiores, mais largas. Então, essa estrutura da bacia hidrográfica ela vai se configurar de forma média em todas as bacias, né? Essas características que eu acabei de dizer. Obviamente, você pode ter, num determinado trecho de rio, do médio rio, algum tipo de material com granulometria maior, mas ali já vai ser possivelmente por conta de um afluente que está chegando ou por alguma característica, singularidade geológica que a gente vai ter. Mas o comportamento médio de uma bacia é esse. A gente vai ter um decaimento exponencial do nível do rio, o rio vai cair de forma exponencial, o fundo do rio vai ter uma declividade, vai ter um decaimento exponencial. Na alta bacia a gente vai ter granulometrias mais elevadas, na baixa bacia granulometrias menores. Na alta bacia a gente vai ter uma característica de ter mais erosão, na baixa bacia vai ter mais sedimentação e na média bacia vai ter aí um equilíbrio entre erosão e sedimentação da bacia. Então, a estrutura dessa bacia hidrográfica ela se configura assim. E, na realidade, o que a gente vai ter nesse processo, que eu estou falando muito em água e sedimento, é porque quando a gente pensar no transporte que acontece no rio, o transporte fluvial, ele não é só transporte de água, ele transporta água e transporta sedimento. Em grande medida, a configuração que a gente vai ter da calha fluvial vai estar condicionada a esses dois fatores: tamanho do sedimento e quantidade de sedimento transportado, declividade do rio e vazão a ser transportado. Isso é a balança de Lane, né, que vai definir, inclusive, como é que vai se dar esse processo do equilíbrio fluvial. Obviamente, o rio transporta, além de água e sedimento, transporta outras substâncias, transporta meio de suporte para os ecossistemas, mas a configuração geomorfológica do rio, como é que ele vai se dar, e de interesse mais intenso para a hidrologia física, são essas duas características determinantes que vão configurar o rio. Então, estou falando muito em rio e na bacia hidrográfica, porque o rio ele modela a sua bacia hidrográfica. Tá certo? O rio, na realidade, ele vai servir como sendo um elemento para poder configurar essa bacia hidrográfica. O rio vai ser um processo de erosão, vai conduzir, vai transportar a água e o sedimento que vai ser gerado nessa bacia hidrográfica, e ele, a partir desse processo de transporte de água e de sedimento, ele vai modelar
tá certo? Inclusive a bacia hidrográfica. A tendência de toda a bacia hidrográfica é você se tornar mais plana, tá certo? Do ponto de vista na escala geológica do tempo é que vai configurando-se dessa maneira. Então a gente vai ter basicamente rios onde a gente vai ter curso de água torrencial, tá certo? E curso de água fluvial. Curso de água fluvial, flúvios, rio. Então, na realidade é porque frequentemente a gente vai, quando a gente está pensando em rio, a gente está pensando em rio já na média e na baixa bacia. E essa rio de classificação de rio mais torrencial vai ser esses rios que vão acontecer mais na alta bacia, onde o pessoal faz canoagem, aquelas coisas todas. É na alta bacia que você tem mais velocidades no rio e que tem uma característica de um escoamento do tipo torrencial, pode até chegar a ser supercrítico, enquanto o Baixo Vale, o escoamento fluvial e subcrítico que vai acontecer no Baixo Vale.